Olá, tudo bem? Hoje um dia especial para a nossa cooperativa, completando 17 anos de história na Sicredi, nascida Sicredi Litoral, hoje Sicredi Vale Litoral, para um programa muito especial, um programa gravado diretamente do estúdio montado em nossa sede regional em Itapema, comemorando este aniversário. E não poderia ser diferente, a gente vai receber aqui no nosso estúdio para mais um Papo que Vale. Diferente hoje não é na segunda-feira, o tradicional Papo que Vale é lançado na segunda-feira, mas hoje, especialmente no aniversário da cooperativa, um programa na sexta-feira, no dia 10 de outubro de 2025, exatamente 17 anos depois daquela fatídica noite, né, presidente e Arão, de inauguração da nossa cooperativa. Então, dando as boas-vindas para o presidente e para o Arão, e já vou passar para o presidente falando um pouquinho da memória que ele tem daquele dia 10 de outubro de 2008, e depois a gente vai falar dos projetos atuais e projetos futuros também com o Arão e com o seu Andrade. Bem-vindo, presidente. Olha, é um prazer imenso nessa data maravilhosa para nós eu poder falar para os nossos 115 mil associados, dizer a eles que estamos fazendo de tudo para cumprir aquilo que eles se propuseram há 17 anos atrás, que era gerar uma empresa que fosse capaz de atender bem aos associados. E graças a Deus a gente está tentando cumprir na íntegra essa mensagem linda que recebemos há 17 anos e hoje então, comemorando os parabéns pelos 17 anos, voltam, né, as reminiscências do passado, daquele dia maravilhoso, extremamente chuvoso, que muitos disseram para mim que, olha, eram as bênçãos divinas do céu que estavam caindo sobre Itapema para que aquela organização prosperasse. Obrigado, meu Deus, pela prosperação dessa empresa. Bacana, seu Andrade. Depois a gente vai falar mais sobre aquele dia 10 de outubro. Arão, como é que está o coração aí 17 anos depois, passando um filme na cabeça, lembrando de tudo que se passou aí nesse tempo na cooperativa? Legal, Bruno, tudo certo? A todos que nos acompanham, uma felicidade imensa estar mais uma vez falando de Sicredi, né? Eu vou trazer uma frase que você está pegando no meu pé há alguns dias, para mim permanecer falando ela, né, Bruno? Quanto mais eu conheço a minha empresa, mais eu me apaixono por ela, né? E isso é extremamente verdadeiro, extremamente genuíno, né, presidente? Perfeito. Mas nós vamos contar algumas histórias aqui de felicidade, mas eu quero trazer um ponto que talvez nem o próprio presidente percebeu. O 10 de outubro de 2008, ele percebeu que era um dia nublado e chuvoso. Mas o senhor não percebeu que era uma sexta-feira, né? E era uma sexta-feira, por quê? Porque nós abrimos as portas da nossa agência já na segunda-feira, dia 13 de outubro de 2008. Então, coincidentemente, nós estamos falando hoje também de uma sexta-feira, 10 de outubro. Legal. Seu Andrade, essa data acompanha o senhor, acompanha o Arão, porque eu sei que o senhor gosta dela, tem um carinho especial pelo dia 10 de outubro, e tanto é que a gente tem 5 agências que comemoram aniversário na mesma data, né? Então, eu queria que o senhor falasse. E hoje, mais uma inauguração. Então, vai ser a 6ª agência comemorando aniversário no mesmo dia. 6ª agência mais a sede. 7 do total aí de 39, 7 comemorando aniversário no mesmo dia. Eu e o Arão somos atentados e preocupados com essa data, né? Então, sempre que havia a oportunidade de transferir, de aguardar um pouquinho, de antecipar a possibilidade de a gente abrir as agências novas no dia 10 de 10, nós fazíamos de tudo, né, Arão? Então, por isso que nós temos hoje 5 ou 6 agências que foram abertas nesse dia, para marcar essa data linda, né, que para Itapema significa muito, porque foi neste dia que... E eu fico mais satisfeito ainda de saber que foi numa sexta-feira, e na segunda-feira nós já estávamos com as portas abertas, né, Arão? Sem poder operar, lembra? Sim. Sem poder operar, porque tinha que aguardar 30 dias de cotas, de associados com cotas, para poderem operar a cooperativa. E aí o Arão disse, meu Deus, mais 30 dias esperando. Lembra, Arão? Saímos nós dois com o livrinho debaixo do braço, atrás de gente, sem poder fazer nada. Mas são datas lindíssimas que nos marcam e que provam que a gente entrou com o pé direito mesmo para conquistar
esse sucesso da nossa empresa hoje. Bem boa observação, seu Andrade. Agora eu vou testar a memória do Arão para a gente tentar falar das 5 agências que estão no aniversário hoje, mas vamos tentar se ajudar aí. Meia Praia? Meia Praia, Bombas na Avenida Falcão, Nova Trento, São Vicente Itajaí e Timbó. E hoje, Zimbros. Vai testar a memória dele, não tem como, né? Não tem como. Tá tudo... Hoje, então, não é? Já que o Arão lembrou do Zimbros, hoje... E a Vale Litoral, né? Hoje às 19h30, nós abriremos uma agência lindíssima, ali entre o bairro Morrinhos e Zimbros, para atender toda aquela região, né? Inclusive o Canto Grande e Mariscal também, né? E para vocês terem ideia, a nossa cooperativa ali trabalha com 4 agências, né? Isso, 4 agências no centro, no Amândio, José Amândio, Avenida Falcão e agora entre Morrinhos e Zimbro. Entre Morrinhos e Zimbro, mais uma agência que vai representar uma grande conquista para toda aquela região, para tantos associados já nossos daquela área que vão ter a possibilidade de os serviços muito próximos das suas casas, das suas residências. Convidamos então todos esses 115 mil que quiserem participar desse evento. Às 19h30 estaremos abrindo lá as faixas para uma nova agência, a 4ª agência em Bombinhas. E Arão, a gente já contou em vários momentos, para quem conhece a história da cooperativa, do seu Andrade, quem assistiu o podcast do seu Andrade, né, no primeiro Papo que Vale da nossa cooperativa, eu e você entrevistamos o presidente, né? E aí foi falado bastante sobre o convite que o seu Andrade, o Roderjan e o conselho na época fez para que você viesse para o Sicredi. Nos teus mais lindos sonhos, você imaginou que 17 anos depois a cooperativa ia estar do tamanho que está tendo a importância que ela tem tanto aqui na nossa região quanto para o Sicredi, mas ouso até falar, né, para as cooperativas em geral no Brasil? Tu tinha essa dimensão? Bruno, eu me pego pensando nisso, sabe? Eu converso muito com meu pai, principalmente, porque foi o meu encorajador para entrar nesse projeto, né? Então, eu converso com ele e a gente tem uma particularidade, Bruno, que para pessimista eu não sirvo, né? Para otimista eu trabalho, mas para corajoso eu mergulho, né? Então, entre o otimismo e o corajoso tem uma distância, né? Então, o que eu penso? Quando eu aceitei esse projeto, eu aceitei ele para desenvolver um projeto para transformar em ser melhor, foi dos meus primeiros princípios quando eu vim para o Sicredi. Eu não conseguiria fazer com que o Sicredi fosse a maior instituição financeira da minha cidade, que o projeto era vir para a minha cidade, Itapema. Mas eu tinha como objetivo transformar o Sicredi em melhor. E melhor, eu tinha que entrar na cultura das pessoas. Quando eu digo entrar na cultura, é o seguinte: se você tinha um aculturamento, um desejo das pessoas que fundaram o Sicredi em dar um bom atendimento, eu vim de uma instituição financeira onde você tinha que fazer um bom atendimento sem impulsos, certo? Sem impulsos. O que era sem impulsos? Essa aproximação direta, não ter recursos, não ter condições. Aqui não, aqui a gente conseguiu transformar com que as pessoas entregassem sorriso. E lá a gente tinha que entregar números. E quando você entrega sorrisos, que era a minha principal habilidade, os números começam a aparecer. Então, se eu te falar que eu imaginava que estaria desse tamanho, eu estou mentindo, eu não imaginava, bem longe disso. Agora eu tenho certeza que eu estaria respondendo que eu estaria tão feliz quanto, com 38, com 39, com 50, com 80 pontos de atendimento que estão projetados para a próxima década, eles se tornariam a mesma entrega de felicidade como se fosse a minha primeira. Então, a proposta eu estou equiparando ao meu modelo de viver. Agora, o tamanho é bem diferente. Daí você tem que se aperfeiçoar, se puxar, convencer, ter uma equipe tão grande. Então, não esperava esse tamanho, não. E o senhor, presidente, eu vou repetir a mesma pergunta, né? O senhor fala sempre, quando o senhor tem a oportunidade com os coordenadores de núcleo, com os colaboradores, dizendo que o senhor tem um arrependimento na vida, né, de ter conhecido o cooperativismo tarde.
Mas não, nem por isso esses 17 anos não tenham sido muito intensos que compensaram a vida inteira, né, seu Andrade? Então, como é que o senhor enxerga 17 anos atrás e hoje a cooperativa do tamanho que ela está? Eu também sou um idealista, né? Você sabe que eu sou muito idealista. Eu tive alguns projetos na minha vida, como, por exemplo, a compra de um colégio que eu encabecei, né? E fiz parte dele durante alguns anos. E depois de aposentado, me prontifiquei para trabalhar no centro empresarial como dativo, ajudando a sociedade. E cai na minha mão esse projeto. Evidentemente que eu nem olhei no passado, na possibilidade, nas situações. Eu fui atrás, como lá no centro empresarial diziam, tudo tem que ser o melhor, né? Até o gerente tinha que ser o melhor gerente. E nós fomos atrás de um que tinha 7 títulos de pessoa muito bem cotada na cidade, querida, ganhou prêmio de melhor. Então nós fomos atrás e sempre buscamos as melhores pessoas, né? Fomos atrás de associados. Eu até tenho uma deficiência que às vezes eu brincava na comunidade, né? Me tragam associados, mas não me tragam cacos. Por quê? Porque a gente tinha essa essência, sabe, de buscar gente boa, porque são sócios da gente. Indicações mesmo. Indicações boas, são pessoas sócias, são pessoas donas do negócio. Então eu nunca parei para pensar que a gente chegaria neste nível. Mas hoje eu me orgulho muito, graças a toda essa equipe de gente maravilhosa que eu e a nossa equipe da época conseguiu trazer para cá, né? Ter esse sucesso. E a gente deve a todas essas pessoas, não é só a todas elas a gente deve essa maravilha de empresa que nós estamos hoje glorificando, porque eu fui agora a São Paulo, Bruno, no Summit, o primeiro Summit estratégico, e eu via por onde eu passava, todo mundo, a Vale Litoral, eles conhecem a nossa cooperativa. Aquele moço lá de Botucaraí, o Rogério, né? Rogério Matuela, presidente da cooperativa, ele estava inebriado. Ele disse, se um dia a gente tiver que se associar, por favor, que seja eu, né? Então, essas coisas todas, a gente não espera que conquiste isso, mas hoje a gente se orgulha muito desses 115 mil que acreditam, que confiam e que torcem, que lutam. E olha, nós estamos colocando nas reuniões aí um número bem substancial de pessoas, né? 20 mil pessoas, muitas pessoas, né, Ariel? Participar de assembleias com 20 mil pessoas, 20 mil. É um projeto muito democrático. Isso, é um projeto democrático, é um projeto que engrandece o nosso trabalho. E por isso que eu juro para ti, como eu nunca parei para pensar que nós chegaríamos neste pedestal, mas estou orgulhosíssimo de todos esses 115 mil associados que fazem parte dessa nossa empresa. Que legal, olha só. Eu estava parando, enquanto o seu Andrade falava aqui, eu estava tentando retomar na minha cabeça aqui, nos últimos 30 dias, quantos eventos a cooperativa realizou, tanto internamente quanto para associados. A gente reuniu aqui, seu Andrade, me ajuda aí, Arão, também. A gente reuniu aqui sócios fundadores, para comemorar esse aniversário de forma antecipada com os sócios fundadores. Foi um evento muito legal, que o pessoal emocionado, chorando, agradecendo e reconhecendo todo esse trabalho de 17 anos, surpresos inclusive com o tamanho da cooperativa. Outras cooperativas que vieram nos visitar? Cooperativas que vieram visitar, AMP de Camboriú, associados de Camboriú e Balneário Camboriú. O senhor está numa rodada bem... Agora encerrou, só falta uma reunião, né, com os nossos coordenadores de núcleo. Todos os coordenadores já fizemos, falta só um grupo. E recebendo feedbacks muito legais. Positivos, emocionantes, sabe? Para ser bem sincero, né? É verdade. Depoimentos assim, emocionantes de gente que agora eu acredito, né? Isso é importante. Nessa semana o Arão participou como palestrante numa Fenatec de Brusque. Estivemos também no evento de moda em Balneário Camboriú. Hoje à noite, inauguração do Festival de Camarão de Porto Belo. Semana do Turismo para os estudantes em Bombinhas. Semana do Turismo, lançamento da temporada gastronômica. Só de coisas que eu estou lembrando agora dos últimos... Não, a visita ontem
da empresa lá de Pomerode, foi um verdadeiro... A associação do número 1000. Associado número 1000 de Pomerode. O grupo do zoológico, né? Com toda a sua equipe, né? Nos recebeu lá com aquele café da manhã gostoso e com uma conversa, Bruno, uma conversa Sicredi. Você imagina uma empresa que está entrando para a nossa empresa, falando da nossa linguagem, né, Arão? Verdade. Falando da linguagem que o Arão usa com frequência, que eu fiquei muito impressionado. E depois nós fomos visitar também a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Feminina, nos receberam de braços abertos, mostrando todo o sucesso que foi aquele dinheiro que eles ganharam do projeto para comprar um equipamento caro para atender a sociedade. Mas é uma bela oportunidade, presidente Bruno, é que se a gente resgatar 17 anos, eu vou usar um ditado aqui antigo, mas para mim é funcional, né? Você tinha que economizar a comida do almoço para janta, né? Exatamente. Verdade. Ganhava hoje para comer amanhã. Exato. E hoje você tem o quê? Você sai, em 2 exemplos que o presidente trouxe, você sai para visitar 2 entidades que eles reconhecem você pelo Fundo Social, que é uma cooperativa que, na época, eu lembro da primeira ação que eu fiz como gerente de agência, era chegar ao primeiro 1 milhão de resultados na cooperativa. Isso demorou uns 3 para 4 anos de existência. Exatamente. E hoje a gente distribui 1.100.000 reais para as entidades por ano. Para entidades, projetos sociais. Você imagina toda uma virada de chave, como dá para multiplicar novas oportunidades com isso, sabe? E até o trabalho que vocês tiveram lá atrás, né, 17 anos, todo aquele convencimento, aquela... realmente o catequizar, né, desculpa usar essa palavra, né, mas é quase que catequizar, falar sobre o Sicredi, porque realmente não existia Sicredi aqui na região, eram muito poucos, né, eram 3 ou 4 agências no estado. O pessoal que estava no Rio Grande do Sul conhecia um pouquinho mais, mas outros não conheciam tanto o Sicredi. E hoje a gente vê que as pessoas falam muito bem de nós e dão abertura, e sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre Sicredi, em qualquer lugar que a gente vai, a gente causa um impacto e é muito bem recebido. E isso está cada vez mais frequente, né? Então, olha a diferença que vocês viveram lá atrás dos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo, que o senhor gosta de exemplos, né? Eu vou dar um exemplo. Nós ficamos de 2007 fazendo palestras toda quarta-feira à noite. Antes de inaugurar. Antes de inaugurar. 1 ano antes de inaugurar. Dentro do centro empresarial, toda quarta-feira à noite. Um ano e meio. Até meados de outubro, aproximadamente, quando a gente abriu a primeira agência. Então, 1 ano e meio fazendo palestras todas as quartas-feiras à noite. Eu digo isso porque eu aprendi com eles, né? Eu entrei só em junho de 2008. E no final de 1 ano e meio de projetos, fazendo palestras de convencimento para buscar sócios fundadores, com fazer um investimento de R$3.000 na cooperativa, nós concluímos 1 ano e meio de trabalho com menos de R$1 milhão de resultado, que era valor para abrir uma cooperativa. Há 17 anos depois, a gente doa R$1.100.000 para as entidades tocarem seus projetos, independente, indiferente de qualquer outra situação envolvendo a cooperativa e o seu balanço patrimonial. Inclusive, o senhor Andrade dando palestra para uma pessoa, o senhor conta essa história, né? Tem a história linda, né? Teve uma reunião. Uma lá que só veio um senhor. É pena que eu não me lembro se essa pessoa... Guzzi. Clemente Guzzi, eu estava nessa. Foi o Clemente Guzzi, exatamente. Depois virou coordenador de núcleo. Sócio fundador. Sócio fundador. Mas só veio o Clemente. E eu disse para a Larissa era a menininha do centro empresarial que fazia, né, os contatos, né? Eu disse, vai lá e conversa com essa pessoa e diz que para vir na próxima quarta-feira, porque nós não vamos fazer a palestra para né? O Júnior Luz, você lembra, o Júnior, seu Andrade, pelo amor de Deus, o senhor imagina se nós trouxermos esse associado para a cooperativa, 100% de conquista. Deu certo. Eu lembrei aquele nome, fui e digo, meu Deus, vamos lá. Conversamos, sentamos com o Guzzi veio
calibrou os 3.000, se associou e nós começamos a vibrar e pedimos para ele para trazer mais gente. Na outra quarta-feira, ele voltou com uma montoeira de pessoas também convidadas. E a Sicredi continua a Sicredi como partícipe. Então, realmente, são tudo aprendizados e momentos maravilhosos das nossas vidas que foram alimentando o nosso trabalho, né? Porque foi duro, né? O Arão foi o que mais sofreu, porque tu imaginas tocar um negócio de banco que tem controle absoluto do Banco Central, que se tu baixar um milímetro, um dos como é que se diz, fatores? Não, indicadores. Dos indicadores, qualquer indicador, se você ficar 1 milímetro abaixo, imediatamente suspende tudo. Você imagina o terror que era, sem dinheiro nenhum, né? O carinha ali, ó, colibrinho, bicho mais uma estatística que eu adoro. Acho também. Que dá para puxar um pouquinho mais perto de ti aí o microfone. Mais uma estatística que eu adoro também. Na época, nós ficamos 2 anos, quase 2 anos, para iniciar esse projeto com 317 sócios fundadores. Hoje, entram esse número praticamente a cada semana na cooperativa. Ou menos da semana. Acho que é menos. A cada 2 dias úteis entram 300 pessoas na cooperativa. 2 mil novos associados por mês. E Arão, o impressionante, o mais impressionante de tudo é que estamos numa área em que a população da nossa área de abrangência chega a 1.600.000, 1.800.000 pessoas, né? Você imagina, nós temos 115 mil? Olha o que nós temos ainda de oportunidade para crescer e para transformar a nossa sociedade. Perfeito. E mantendo a mesma linha de raciocínio do Arão, né? Vocês começaram com 11 colaboradores. Hoje, todos os meses, também fez parte da agenda dessa semana, tanto na tua agenda, quanto na agenda do senhor, quanto na minha agenda também. A integração dos novos colaboradores. Sempre na primeira semana útil do mês, começam os novos colaboradores que vão ingressar nas nossas agências. E todo mês, pelo menos 10, 12, 15. 11, até mais. Então 18. Todo mês está entrando o grupo que começou lá, 11 pessoas, 12 pessoas. Exatamente. E aí, falando em treinamento e novas pessoas, eu vou fazer Eu sei que você acabou de participar hoje de manhã de fazendo uma palestra, contando um pouco da tua história para os jovens aprendizes. Você parou para pensar que a maioria que está sentado ali tem a idade da cooperativa? 16, 17, 18 anos. Falei isso no momento, Bruno. Legal. Falei isso exatamente nesse momento. Falei para o senhor, bem na hora que o senhor entrou na sala, eu fiz uma brincadeira com o presidente e falando para os colegas que lá estão, que ainda estão lá dentro, né? 40 jovens, 42? Exatamente 40 jovens. E a faixa etária deles, a média de idade deles são 17 anos. Olha só. E eu fiz uma brincadeira. Quem nasceu no mês de outubro de 2008? E tinha uma menina que nasceu dia 5 de outubro. Daí eu disse para ela o seguinte: 5 dias depois, a cooperativa abriu as suas portas. E hoje você está aqui tendo uma oportunidade de ouvir a história. Daí ela se emocionou dizendo o seguinte, daí começa a brincadeira, né? Eu nasci dia X, eu nasci dia Y e tal. Mas imaginem, hoje um dos maiores orgulhos, Bruno, seu Andrade, a gente conversa muito sobre isso, um dos maiores orgulhos que a gente tem é justamente a oportunidade, né? Transformar essa cooperativa numa oportunidade para as pessoas. E a gente chama isso de desenvolvimento social, a gente chama isso com ações chamado empregabilidade. A cooperativa bate muito nessa tecla de valorizar a economia local, de dar emprego, proporcionar emprego para os filhos dos nossos associados, para os netos dos nossos associados, para a comunidade em geral. E isso aparenta, por se tratar de uma instituição financeira, aparenta que é supérfluo. Não é. Não é supérfluo. A cooperativa ela sobrevive da sua sociedade. E a sociedade ela tem que ser oxigenada. E nós temos o dever, como cooperativa, de oxigenar. E oxigenar é com emprego, com oportunidade, com recursos, com apoio às entidades, com desenvolvimento, com o social, com a saúde, com os órgãos estaduais, federais e públicos.
Então esse é o nosso papel. O nosso negócio não é somente o movimento financeiro. O nosso negócio é o movimento financeiro indireto. Se as pessoas estiverem bem, a cooperativa estará bem. Foi esse o propósito da criação dessa cooperativa 18 anos atrás, quando pararam para pensar, 17 quando iniciaram a execução. Então isso para mim é um dos maiores orgulhos de estar aqui. Vamos continuar um pouquinho nessa pegada de números ali, só falando desses 17 anos, né? Hoje estamos aí com quase 700 colaboradores, estamos aí com, o seu Andrade falou, né, 115, 116, 117 mil associados, crescendo quase 2 mil associados por mês. Estamos com 39 agências, 39 já contando com a agência de Zimbros, Morrinhos de hoje, né? Vamos arredondando para 40 agências. 650 milhões de patrimônio, 3 bilhões e 300 de crédito, quase 4 bilhões de carteira de depósitos. Deve dar um peso para o cargo do presidente e do diretor, né, de administrar tanto recurso da nossa comunidade, né? E é um peso, uma responsabilidade, mas também deve ser um orgulho muito grande, né? Seu Andrade, Arão. Nós agora, a gente sabe desse peso e a gente luta para trazer gente para a cooperativa, né? Foi ontem que você fez uma palestra para os alunos da universidade que estão sendo... Foi na terça, né? Na terça-feira. Foi terça-feira, né? A cooperativa já está... Bruno, olha só. A cooperativa, com 17 anos, né, de existência, está pagando a universidade para 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. 100 associados. São 100 associados que querem fazer a universidade e a cooperativa está oferecendo gratuitamente, totalmente gratuito, esse curso superior para eles. Então, tudo isso, né, Arão, a busca de preparação de pessoas e trazer gente boa e oferecer cursos e oferecer palestras e levar todos os coordenadores para viagens técnicas, levar o conselho para viagens técnicas, formar os nossos gerentes todos sendo levados para viagens técnicas, para estudar, para aprender, tudo isso... Mais um grupo saindo na semana que vem, né? Exatamente. Tudo isso, preocupação, é por causa desse crescimento. Nós temos que ter pessoas, né, Arão? Estamos agora trabalhando com políticas dentro do Conselho de Administração, os comitês estratégicos, para preparar pessoas e preparando políticas para que seja muito transparente, sabe? Que o indivíduo saiba, eu sou um sócio, um simples sócio, como é que eu consigo adentrar nessa gama de gestão? Eu posso? Claro que nós não podemos pegar o nosso negócio, a nossa cooperativa e pôr na mão de uma pessoa que não está preparada, né? Então a gente luta para... Não é que a gente é agarrado ao poder, a gente tem a certeza de que a participação é fundamental, mas temos que preparar pessoas. Então a cooperativa está oferecendo faculdade, está oferecendo cursos, está oferecendo palestras, está fazendo café com o presidente, onde a gente troca de ideias e mistura as coisas, preocupado com esse montante grande que você está dizendo, mas temos que ter gente preparada, né, Arão? Nós não podemos desprezar a nossa empresa, colocando, às vezes, politicamente ou por interesses pessoais, deixando nas mãos de pessoas, né, que podem não fazer a gestão correta e também estratégica, né, que um empreendimento desse, né, está devendo. Então, é tudo uma luta. Essas políticas que nós estamos criando aí, elas são fundamentais para trazer pessoas para a cooperativa, para nós termos muitas pessoas dando opinião, né? Concorda? Concordo plenamente, até complemento da seguinte maneira. Quando nós iniciamos o projeto, a nossa região aqui, principalmente o litoral, ele tem um bom volume, né? Ele está agraciado no modelo cooperativista, até mesmo pelas origens do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que vem em massa para a nossa região, né? E o que acontece? Na época, a gente tinha uma condição diferente, cautelosa, que a gente precisava falar de cooperativismo. Nós mesmos, a gente não tinha muita noção sobre isso. A gente é humilde em dizer isso. A gente estudou bastante. Mas o que diferencia o cooperativismo, para mim, é o comportamento.
né? É o comportamento. E isso é o que faz diferente. E quando você inicia um projeto de uma instituição financeira cooperativa e entra depois no mercado, não é atrasado, entra depois. Quando você entra depois no mercado, as pessoas já estão habituadas a trabalhar com uma determinada instituição financeira. E para nós, o nome Sicredi, né? O Sicredi, ele lembra muito crédito, ou quer dizer, Bruno, lembrava. Porque agora as pessoas veem o Sicredi como uma projeção, eles veem o Sicredi como uma empresa a melhor, a maior, né? Como foi reconhecida agora essa semana mesmo, né? E a gente conseguiu transformar com que o Sicredi fosse a nossa instituição financeira de credibilidade e não de crédito. Então, muita gente mudou de instituição, veio para o Sicredi, muita gente ficou com outras instituições também e veio para o Sicredi para entender o nosso modelo, mas a gente conseguiu transformar com que aquele modelo antigo de crédito, de muito dinheiro para se administrar ou não, se transformasse em credibilidade. Esse é um outro orgulho também que a gente tem que ter, né? Então, muita gente quer vir trabalhar no Sicredi, muita gente está indicando gente boa, gente nova para o Sicredi, e as nossas ambições, elas estão muito além disso. Porque hoje os próprios associados estão trazendo novos associados, amigos do peito, né, para o Sicredi. Mas as nossas ambições continuam sendo tão fortes quanto as dos nossos associados, que é desenvolver a sociedade, né, que é participar de projetos sociais, que é desenvolver a comunidade, que é ajudar as pessoas. Então, para mim, isso está muito mais além do que a instituição financeira administrada por 3, por 4, por 10 bilhões, como a gente já vai chegar nos próximos dias. Para mim, é muito maior do que tudo isso, sabe? Então, é orgulho faraônico quanto. Você falou na tua fala ali sobre as premiações nacionais dessa semana, né? Um pouquinho atrás eu comentei sobre a agenda do Arão, do seu Andrade, nessa semana, que foi bem intensa de eventos e participações. Mas a nível nacional, o Sicredi também essa semana teve muito destaque, né? Então é importante a gente... Agora, paramos de falar de 17 anos de Vale Litoral e falar de momento do Sicredi. Nessa semana, o Sicredi foi reconhecido como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Dentre as grandes empresas, o Sicredi recebeu o título pela segunda vez consecutiva. Então, hoje a gente pode ostentar o título de dizer que a gente é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil pelo segundo ano consecutivo. Fomos 4º lugar 2 anos atrás, o ano passado 1º lugar, e esse ano renovamos o título de melhor empresa. E também nessa semana o Sicredi recebeu recebeu lá em Porto Alegre o título de maior empresa do sul do Brasil. Quando a gente fala isso, as pessoas se espantam, porque realmente não tem essa dimensão. Então, somando os 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, olhando para balanço, olhando para resultado financeiro, resultado operacional de todas as empresas desses 3 estados cadastradas na revista Amanhã, o Sicredi é hoje considerada a maior empresa do sul do Brasil. Acho que fica muito mais fácil falar de Sicredi hoje do que 17 anos atrás. Verdade. A gente tem exemplos, né, do sofrimento que era, né, Bruno? Quando nós iniciamos há 17 anos atrás, que eu fui gerente, qual eu tenho muito orgulho, inclusive, né, carrego como realização de um sonho, ter sido gerente de uma agência na minha cidade, né, Itapema. E só que quando eu iniciei no projeto Sicredi, a gente falava o seguinte, né? Quando eu saía para fazer uma visita, eu não queria que as pessoas me perguntassem onde nós tínhamos agências. Por quê? Eu tinha que contar uma história. As minhas histórias, óbvio que sempre foram genuínas, verdadeiras, né? Mas era o seguinte, se me perguntasse, eu falaria, olha, nós temos 2 agências em Florianópolis, nós temos 4 agências em Joinville, mais 2 em Criciúma. E era a mais pura verdade. Está crescendo, mas ainda é. É a mais pura verdade. E hoje, quando eu consigo fazer uma correlação e até passar para vocês mesmos, né, dos nossos colaboradores, às vezes não dá impressão de acreditar. Por quê? Se você falava na época que tinha 4 em Joinville, hoje eu posso dizer que a gente tem 4 só em Itapema. Mais 2 em Florianópolis, eu posso dizer que em Bombinhas a gente está indo para 4 pontos de atendimento, uma cidade de 21 mil habitantes. 3 agências em Porto Belo, uma cidade de 21 mil habitantes. Então, 5 em Itajaí.
5 Itajaí, assim vai. Se eu fazer pequenas regiões, envolvendo Blumenau, envolvendo o Vale do Itajaí-Mirim, ou só Itajaí, essas micro-regiões já tem mais agências do que tínhamos no estado inteiro no passado, há 17 anos atrás. Sabe? Então, isso é motivo de comemorar, é motivo de orgulho. Porque eu digo para meus colaboradores o seguinte, né, meus amigos de trabalho, eu digo o seguinte, viu? Cara, era muito mais difícil falar de Sicredi há 17 anos atrás do que hoje, com todo respeito ao trabalho deles. Mas hoje, se o associado ele escolhe, se ele quiser abrir uma conta em Blumenau, na agência do centro de Blumenau, a menos de 2 quilômetros ele tem a agência Água Verde, a menos de 1 à esquerda, ao sul, ele tem Garcia, muito longe, a 5 quilômetros ele tem Itopava Central. E agora vai ter Bairro da Velha? E agora Bairro da Velha. Então, são regiões que a gente consegue dizer para todo mundo, olha como hoje é mais fácil de falar onde tem agências. Mas a essência, o modelo orgânico nos favorece. Mas essa vontade, essa paixão, ela favorece também. Eu esqueci, você falou de Blumenau ali, eu esqueci de incluir na programação da semana histórico para a cooperativa também. É a primeira vez que a cooperativa está com um carro não oficial, mas patrocinando, né, como patrocinador master do carro, mais novo carro da Oktoberfest, né? Uma das principais festas do Brasil, né, Bruno? Perfeito, a principal a segunda maior Oktober do mundo, só perde para Munique, né? E a gente está com apoio a um carro de associados nossos, né? Grandes parceiros nossos, uma equipe formada por 60 pessoas, a grande maioria delas associados à cooperativa, nos fizeram o convite, a gente está apoiando o carro do Volkswagen, né? Quem que for para Blumenau vai poder acompanhar os desfiles lá, o carro do queijo cozido. E aí a cooperativa está lá também. Estamos no Vale, estamos no Litoral, estamos em Mombinha, estamos em Itajaí e estamos em todo lugar. E aí a gente já está caminhando aí para 40 minutos de conversa, podemos já encaminhando para os momentos finais. Mas viu, Bruno, eu queria, então, antes de terminar, eu queria... Não, temos mais 20 minutos ainda. Eu queria destacar uma coisa que acontece no Sicredi e que não acontece em nenhuma outra cooperativa e nenhuma outra instituição financeira. É a solidariedade. Sabe, é alguma coisa que eu sempre digo aqui na cooperativa. Nós somos grandes porque nós estamos no Sicredi. Porque no momento em que a gente sair do Sicredi, a gente fica pequeno. Né? Então, esta solidariedade, esta participação na gestão, tudo, por exemplo, os diretores executivos de todo o país, das 102 cooperativas, se reúnem para discutir os problemas de cada uma das cooperativas. Né, Arão? E é uma coisa importante, por quê? Porque todas se sentem confiantes em poder opinar na gestão, porque elas são corresponsáveis. Então, quando uma cooperativa está com uma crise, uma dificuldade, todas as outras, a gente já criou esse fundo, que é um fundo grande que está sendo administrado pelo nosso banco para garantir esses momentos de crise. O Sicredi não chama, Arão, ninguém dos associados para cobrir, que está previsto na lei. A responsabilidade social do sócio é cobrir, receber os dividendos e cobrir as despesas, né? Mas no Sicredi isso não existe. Já foi criado um fundo muito grande que sustenta essas dificuldades. Então eu sempre elogio este fator importante na administração do Sicredi, que é a solidariedade entre todas as cooperativas, para que nunca ninguém ouça falar, puxa vida, a Sicredi Vale Litoral está com dificuldade, porque o sistema vem antes, toma a administração, troca as diretorias e aporta os valores sem cobrar dos seus associados. Isso é uma força que é incalculável. E eu acho que é um destaque do nosso sistema Sicredi, essa força que nós temos, é a tranquilidade, a segurança, confiabilidade que todas as cooperativas podem ter frente a uma situação que às vezes não é nem de gestão, é do mercado, né? Esse é um dos benefícios, né, de fazer parte de um sistema tão sólido, tão com 120 anos de história, 123 anos de história, com um patrimônio, com uma imagem ilibada nesse todo esse tempo, né? E sendo
sendo cada vez mais percebido pelas pessoas como uma instituição financeira que tem feito a diferença. Exatamente. Mas eu acho que, além do que o seu Andrade fala, a importância de fazer parte do sistema, mas tem uma diferença que eu, enquanto colaborador, enquanto consumidor também, eu sempre falo quando tenho a oportunidade de apresentar o Sicredi, que é justamente fazer parte, ter uma marca nacional, mas ter autonomia regional, ter atuação regional, que nos permite ter uma sede como essa aqui, uma sede bonita aqui na região de Itapema, formada por conselheiros que são aqui da nossa região, todos conselheiros daqui, pensando em projetos e ações, iniciativas que vão valorizar a nossa própria região. Então, para mim, isso também é um grande diferencial. O senhor Andrade, o senhor falou em diferenciais, né? Essa atuação regional com autonomia, podendo que a diretoria, que o conselho tome decisões e iniciativas que vão beneficiar a nossa comunidade, como, por exemplo, o projeto dos Jovens Aprendizes, como, por exemplo, Economia Local. Arão, fala de tantos outros aí que você encabeçou. Meu Deus do céu. São os orgulhos, né, Bruno? Você comentou aí a menina dos olhos, do meu ponto de vista, da cooperativa e da sociedade. É o Movimento Futuro, o projeto do Jovem Aprendiz, né? Esse projeto aí, ele tem um cunho de empregabilidade e de desenvolvimento social local muito grande, principalmente profissional, né, Sr. Andrade? A oportunidade desses jovens entrar no mercado de trabalho. O nosso fundo social também é um orgulho muito grande. Hoje a gente também tem a cooperativa escolar, são 4 cooperativas escolares na nossa área de atuação, preparando gente, vem mais coisas novas por aí. O projeto agora também de uma faculdade para os associados. Bruno, ontem eu tive um orgulho muito grande de fazer a abertura oficial desse grupo. São quase 100 pessoas que terão essa oportunidade. Tem gente que não conseguia, Bruno, nem fazer a própria inscrição pelo QR Code, certo? Mas estava aqui ontem porque disse: Arão, eu vou fazer essa faculdade, oportunidade que eu não vou ter nunca na minha vida e eu não tenho dinheiro para isso. Mas é associado Sicredi e vai ter, seu Andrade, essa oportunidade. Né? E uma pessoa de mais de 60 anos de idade que quer fazer uma faculdade, então é porque ele quer entregar algo para a sociedade. A gente tem que entender isso. Pessoas com dificuldades físicas também nesse projeto. O tanto que a gente pode ajudar outras entidades, né? Principalmente os nossos centros empresariais, né? que têm dificuldade de angariar recurso para possivelmente desenvolver, ter a oportunidade de desenvolver pessoas para o mercado, não para os segmentos, garçons, hoteleiros, pedreiros. A gente está conseguindo contribuir para essa sociedade. Então, tem inúmeros projetos, distribuir ou sortear carros 0 km com frequência, mesmo a cooperativa não estando precisando daqueles recursos, mas a cooperativa procura devolver, que isso é uma frase importante, tá? É uma menção importante. A cooperativa procura criar ações de gratidão aos associados por escolherem o Sicredi. Né, Sr. Andrade? Isso não tem preço. Não tem preço, não. Não tem preço. É fantástico. A gente está falando aqui de ter uma instituição financeira, cobrar aquela tarifinha de abertura de conta, é irrisório pelo tanto que a cooperativa quer retribuir as pessoas pelos que elas fazem pela cooperativa. Então, não é uma cooperativa que tem 114, 115 mil associados. São 115 mil associados que possuem uma cooperativa. Então, inúmeros projetos que a gente não vai parar. A gente vai fortalecer cada vez mais. A gente tem um conselho de administração mas muito ativo quanto a isso, muito ativo. Eles querem mais e mais, eles têm uma ambição de fortalecer, de desenvolver. Então, olha, são inúmeros projetos que a gente tem aí pela frente. Então, dá muito orgulho mesmo de estar por aqui, mesmo faltando tempo, né? Que essa semana foi o exemplo. Sim. Você foi palestrar para um lado, o presidente foi palestrar para o outro, eu fui palestrar para outra região. As pessoas querem que a gente esteja, as datas já não competem mais. Graças a Deus, nós temos um time de gerentes lá na ponta, com suas equipes, que conseguem também dar essa velocidade que a gente tanto necessita, que representam, sim, a cooperativa. Eles representam, eles não são só gerentes, eles representam. Isso para nós é a diferença.
Hoje com gerentes, coordenadores de núcleo, fazendo esse papel de advogados do Sicredi lá fora, né? Os conselheiros, cada um com sua região, estão sempre envolvidos, né? Onde tem evento Sicredi, o seu Andrade chama, os conselheiros estão lá, né? Então tá muito legal esse movimento. Eu estou encaminhando aqui para a última pergunta para cada um de vocês, pode ser? Tá bom. O Arão antecipou, né? Quando ele falou de orgulho, eu tinha deixado essa pergunta para o final, né? Mas o Arão já falou de alguns orgulhos dele. Mas então eu vou direcionar essa pergunta de orgulho para o seu Andrade agora, Arão, depois eu te faço outra. Seu Andrade, vou botar o senhor numa sinuca agora, vou dar um tempinho para o senhor pensar. O que o senhor mais se orgulha nesses 17 anos de presidente da Sicredi Vale Litoral? Já não é segredo para ninguém, quem nos acompanha, quem assiste o podcast, quem participa da assembleia, quem participa de reunião, quem está próximo da cooperativa sabe que o senhor Andrade já vem trabalhando a sucessão há pelo menos aí 3, 4, 5 anos. Para que no próxima eleição do Conselho, próximo mandato, que termina agora em 26, entrega o cargo em março ou abril de 2027, direcionando para o próximo presidente que está sentado ao lado do senhor, né? que é o Arão. Então, eu queria perguntar para o senhor, eu deixei um tempo para o senhor pensar, né? O que o senhor mais se orgulha nesses 17 anos, senhor Andrade? Olha, o meu orgulho é grande, sabe? Eu sou um cara muito orgulhoso, mas o que mais me orgulha é de eu ter existido neste momento em que nasceu a cooperativa, sabe? Isso me orgulha, porque eu poderia ter nascido numa outra época, cair numa outra situação, eu poderia ter ficado numa outra cidade e de repente eu caí aqui em Itapema, com a vocação na educação, caio aqui em Itapema e aquele grupo de empresários me escolhem para ser o mentor, para ser o organizador do projeto de cooperativa, e de eu encontrar tantas gentes competentes fazendo esse projeto comigo, né? E a gente chegar hoje e olhar para trás e ver tantos profissionais maravilhosos que nós conseguimos formar, haja vista formar, por exemplo, o Arão, o primeiro gerente da agência, da primeira agência, hoje é o indicado, não por mim só, ele é indicado por todos os coordenadores, por todos os conselheiros, pelos funcionários, tudo para ser uma pessoa que vai assumir essa liderança. Então, esse orgulho de a gente ter deixado essa marca em termos de crescimento, em termos de busca, em termos de atendimento da sociedade, essa economia local que nós, na verdade, representamos muito hoje, muito. Então, esse é meu maior orgulho, é eu ter caído neste momento da história e poder ter vivido esses 17 anos ou 18 anos, que se Deus quiser eu vou viver aqui como presidente, mas sendo levado, assistido e orientado por tantas pessoas, né? Então esse orgulho é incalculável e só agradeço a Deus a oportunidade. Muito bom. Arão, antes de fazer a pergunta final, o senhor Andrade falou de formação de pessoas e da equipe, né, sendo formada em casa. E eu tenho certeza que esse é outro orgulho que você carrega de ter sempre investido na base. Você tem um dado, eu não vou lembrar de cabeça, mas agora eu queria que você falasse, né? Quantidade de gestores, de colaboradores formados em casa. E eu vou pegar como exemplo agora os jovens aprendizes, né? Você falou aqui uma turma de 40 jovens, hoje nós estamos com 700 colaboradores, eu vou me atrever a dizer aí que hoje nós devemos ter ou jovens atuando ou ex-jovens, devemos ter pelo menos aí uns 20% da cooperativa, ou mais. Estamos falando aí é isso aí, mais ou 150, menos 200... Entre atuando e dá até mais 30%. 30% da base da cooperativa. Hoje a gente tem 79 jovens dentro da empresa. 79, 80 jovens. Se eu falar de 700, eu já estou falando que são 12% atuando. E mais os que estão já efetivados, que aí deve ter mais os que já estão efetivados e que fora os que tiveram a oportunidade de passar por aqui e já estão empregados no mercado de trabalho. O que você favoreceu com essa preparação, as empresas locais todas. Claro, né? Perfeito. Que é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto, exatamente. E agora eu queria falar desse outro orgulho que é os pratas da casa, que você sempre fala. Mas depois eu vou fazer a pergunta final, tá? Viu, Bruno? Eu ouvindo o seu Andrade, eu carrego um mantra comigo muito forte, né? Que quando escrevi o projeto, quando eu pensei o projeto, humildade sempre. O projeto eu escrevi e as pessoas lapidaram. Os meus colegas de trabalho fizeram com que o projeto fosse 1000 vezes melhor do que eu pensei.
mas para mim o que vale também é a essência de ter criado ele, né? E hoje a gente tem assim um fator que é bem importante. 100% dos nossos gerentes administrativos de todas as agências são prata da casa. 40 pessoas quase. Quase 40 pessoas. Eles são prata da casa com um histórico de ter sido promovido a gerente administrativo. No caso, a gente chama internamente de operações ou de atendimento, né? Mas para o nosso público entender, são gerentes administrativos. 100%. Dos nossos 40 gerentes de agência, aproximadamente, um não foi promovido internamente. A gente já contratou ele gerente, certo? Mas já com um histórico muito bom de cooperativismo. O restante vem tudo prata da casa. Os 3 diretores, inclusive eu, são prata da casa. Foram promovidos por mim e pelo Conselho de Administração dentro de casa. Eram gerentes pessoas jurídicas, transformaram gerentes de agência, depois assumiram cargos regionais e internos aqui na própria sede, até se transformar diretores. Claro que a gente sabe da responsabilidade dessa diretoria em entregar aquilo que é o objetivo daquelas pessoas lá de 2008. E não é eu não carrego nenhuma culpa e nenhum tipo de promessa em amanhã ter que contratar qualquer tipo de pessoa que não seja prata da casa. Mas o objetivo é formar dentro de casa. Aí, quando a gente trata como objetivo, Bruno, é uma condição de dizer o seguinte: eu dou a oportunidade, agora você tem que buscar. Na verdade, senão fica aquele peso de dizer o seguinte: o Arão tirou um gerente e tem que promover o outro gerente mesmo ele não tendo capacidade. Não. A pessoa tem que buscar. Então, promessas aqui não acontecem. Então, é um dos orgulhos. E o fator que diferencia para mim também, Bruno, à frente dessa cooperativa tecnicamente, é o seguinte: eu vou trazer uma coisa. Eu tenho um orgulho muito grande de hoje a gente estar no 2º maior cargo dessa cooperativa. Perfeito? Com todo respeito. 2º maior cargo, tecnicamente o maior, mas dentro do organograma, tirando os nossos associados, o 2º maior. E o meu maior orgulho profissional é que eu soube diferenciar muito bem isso. Quem é o Arão e quem é o profissional. E eu carrego uma condição para mim interna de muita simplicidade e muita humildade. Eu digo o seguinte: liderança é uma questão é um posto que você está ali para servir as pessoas. Perfeito? E não de se aproveitar não para ser servido do cargo. Perfeito? Então, o meu modo de ver como diretor executivo, fui gerente de agência, fui regional, fui superintendente e agora diretor executivo, eu sempre procurei fazer com que o meu cargo se transformasse em servidão ou servir as pessoas e não em benefício próprio. Isso para mim é o que eu vou carregar para mim como exemplo que meu pai me deu. Esse é tecnicamente, né? Agora, olhar para fora, eu defendo muito a tese da empregabilidade, do desenvolvimento. Eu gosto de ver aqueles jovens sendo contratados, eles no mercado de trabalho. Eu tenho amigos, jovens que eu contratei na primeira turma, passaram por aqui, demos formação e hoje ele faz parte de uma empresa, é sócio de uma empresa que inclusive ele faz segurança predial à noite, ao redor do meu prédio, onde eu moro. E ele me disse: seu Arão, obrigado pela oportunidade que você me deu, isso lá em 2018, 17, 19, eu não lembro exatamente. Mas olha o orgulho que te dá isso. Você está transformando o momento das pessoas em felicidade. E o que eu mais me orgulho dos meus colaboradores é quando eu vejo eles adquirirem um bem, comprar o seu carro, comprar a sua casa, comprar o seu apartamento, constituírem suas famílias, terem os seus filhos. Porque quando eu entrei no projeto, só um colega de trabalho tinha filho. E hoje a gente tem mais de 200 filhos dos nossos colaboradores. Então não tem preço isso, sabe? Arão, você gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de ser reconhecido? Né? Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não tem... Todo mundo tem um ego. Um tem mais aflorado ou menos aflorado do que o outro. Mas todo mundo tem.
E o meu ego é justamente olhar com que as pessoas saibam que alguém procurou ou procura fazer por eles. E esse eu vou carregar para mim, Bruno. Legal, legal. E aí, para a gente encerrar, depois eu volto para o presidente só para deixar a saudação final. Eu já vou te fazer a pergunta e já para você fazer a tua despedida também. Despedida agora do programa, né? Arão, como é que você... Estou preparado também, não se preocupa. Como é que você enxerga agora como diretor executivo e fazendo essa transição também e daqui 2 anos exercendo o cargo de presidente? Como é que você enxerga essa cooperativa para daqui 5 anos, 10 anos? Porque eu sei que na tua cabeça já tem isso desenhado. Está até no papelzinho, porque o Arão gosta de botar tudo no papel escrito, né? Como é que você enxerga essa cooperativa para daqui 5, 10 anos? Mais do que isso, acho que é difícil perguntar, né? Ô Bruno, eu vou te responder assim, ó, e para todos que nos acompanham. Um dia eu levei um puxão de orelha do presidente, ele não vai lembrar disso, mas eu levei um puxão de orelha do presidente, que a gente apresentou uma assembleia, certo, na Câmara de Vereadores de Itapema, e eu disse no microfone, terminando a assembleia, resultado positivo. Eu disse para todos que estavam lá aquela noite, eu disse o seguinte: enquanto eu estiver aqui, essa cooperativa só vai apresentar resultados positivos. Daí o presidente, naquele dia à noite, ele disse o seguinte: calma, cuidado, a gente sabe que esse é o nosso desejo, mas a gente tem que tomar cuidado porque coisas podem sair do seu controle. Eu lembro até hoje disso que o senhor me falou na frente da escadaria da Câmara. E o senhor estava certo na época, porque você está com vontade de entregar, né? Você está com um desejo. E eu guardei isso para mim. A partir daquele dia, e nunca falei isso para o senhor, né? A partir daquele dia, Bruno, eu comecei a projetar a cooperativa de uma maneira diferente. Se você quer crescer, faça com que os outros cresçam por você. Eles vão te fazer crescer. Associados, colaboradores. Então, eu posso dizer o seguinte: se a cooperativa manter a mesma velocidade de crescimento que ela está tendo hoje, em 3 anos e 2 meses, exatamente, a gente dobrará de tamanho. 3 anos e 2 meses, são 38 meses. A gente dobrará de tamanho. Alguns itens, indicadores, a gente até vai dobrar de tamanho antes mesmo dos 3 anos e 12 meses. Patrimônio é um deles. Base de associados é outro deles. Certo? Mas a gente está projetando para isso. Quando eu falei que a gente tem 7 pontos de atendimento para abrir nos próximos meses, os próximos 14 meses, que a gente tem 50 pontos de atendimento para se analisar para a próxima década, é porque tudo está desenhado, né? As coisas vão acontecer? Podem acontecer, como aconteceu uma pandemia, que nos fez mais forte ainda do que éramos. Pode acontecer uma crise, um cenário econômico, estamos vivendo ele hoje, mas não é a primeira crise financeira que estamos vivendo no decorrer dos 17 anos, é a 4ª crise, 2008, 2015, 2019, 2025, é a 4ª crise, né? E mais outros aspectos, como a gente enfrentou enchentes, como a gente enfrentou virada de chave de baixa de turismo, como a gente enfrentou uma pandemia, mas o tamanho da cooperativa vai ser o tamanho que a sociedade quiser que seja, não que o Arão, que o presidente desejar, né? Vai ser o tamanho que a sociedade quiser que seja. Digo isso porque tem cidades aí que está uma manifestação de prefeitos para que a gente consiga colocar uma agência do Sicredi lá dentro do bairro. Aí a gente responde para o prefeito: com todo respeito, prefeito, quem tem que pedir é a sociedade, não é a conta. A sociedade que vai abraçar a causa. O senhor tem portas abertas e abraçou conosco, mas a sociedade tem que querer. Então, Bruno, a resposta para você nessa tua pergunta, no meu ponto de vista, nos nossos estudos, a gente vai entregar um tamanho ideal para a cooperativa, a gente não vai esquecer da história da cooperativa. O senhor Andrade, como presidente aí há 17, 18, 19 anos, ele obviamente está deixando um legado e vai deixar um legado, vai estar conosco, só depende dele, mas eu não posso deixar de trazer uma coisa que para mim é muito importante. Vai vir um outro diretor executivo também.
E ele vai pensar diferente do que o Arão pensa hoje, ou vai agir diferente do que o Arão pensa, como eu, às vezes, também gostaria de agir diferente do que o presidente age. É natural do profissional. Pessoas, né? É natural isso. Agora, eu não vou deixar nunca, viu, seu Andrade, as pessoas pensarem que a gente nasceu no tamanho que estamos. Isso eu não vou permitir. Certo? Eu não vou permitir, eu sempre me posicionarei, Bruno, porque se a gente começou com 11 colaboradores, 300 pessoas, R$1 milhão de patrimônio, isso será sempre o histórico que será mantido na cultura da cooperativa. Hoje, a gente tem um poder um pouquinho melhor para tocar os nossos projetos, mas daqui a 10 anos, quem estiver na frente da gestão dessa empresa vai ter muito mais poder ainda, financeiro, social, político, mas a gente não pode deixar que as pessoas deixem o ego ser elevado porque são grandes. Eles têm que lembrar que o fulano de tal, seu João, seu Pedro, seu Roberto, Dona Maria, seu Fernando, certo? A Dona Lúcia, foram eles que fundaram a cooperativa. A gente só teve compromisso de manter. Isso eu não abro mão. E aquela tua frase lá que tu fala há 10 anos, que a gente está usando agora bastante para te encerrar? Boa. Quem não é Sicredi um dia vai ser? Quem não é Sicredi um dia será, porque os desafios que a gente teve lá atrás, né, Sandra, a gente falou bastante sobre isso. A gente dizia o seguinte, melhor dá para ser, maior é difícil. Agora tem um detalhe, quem não é Sicredi um dia vai ser, talvez não seja nem mais pelo nosso esforço, sim pela nossa cultura. O esforço vai vir de cada pessoa lá fora. Isso que vai fazer a diferença. Então, eu acredito, sim, se tem 1.600.000 pessoas aqui na nossa área de atuação, senhor Andrade, eu acho que a gente vai ter uma grande participação de mercado, como a gente já tem em Itapema hoje, mais de 35 mil pessoas em Itapema têm contas no Sicredi. Né? Uma cidade como Porto Belo e Bombinhas de 21 mil, Bombinhas nós temos aí 75% da população de Bombinhas já é Sicredi. Claro que a gente tem um histórico sensacional, mas tem espaço para muito mais. Legal. Seu Andrade, pedir para o senhor fazer o encerramento e o agradecimento final aí para todos os nossos colaboradores, nossos associados que estão assistindo este programa especial de 17 anos, dia 10 de outubro de 2025. Neste aniversário, né, da nossa querida Sicredi Vale Litoral, agradecer de coração a todos os nossos 115, 116, 117, que ainda não tenho o último número, né? Por eles realmente assumirem essa responsabilidade do cooperativismo, de gerar progresso para suas comunidades, para sua sociedade. E nós acreditamos piamente com essa, olha a visão do futuro presidente, né? Preocupado em ouvir as pessoas, porque são as pessoas que vão ditar o ritmo desta cooperativa, porque o potencial está aí imensurável. Não dá para a gente calcular. Você imagina uma cooperativa se chegasse a atingir a metade das pessoas da nossa área aqui. Da sua região. Né? 800.000 pessoas trabalhando, usando a sua cooperativa, usando o seu banco, usando a sua disponibilidade, né? Então, agradeço de coração a todos os nossos queridos associados, agradecer aos nossos maravilhosos, digo maravilhoso porque estou ouvindo maravilhas dos nossos funcionários todos aí, né? E evidentemente a sociedade, dizer para a sociedade que a gente veio realmente e construímos essa obra aqui para demonstrar para eles que nós viemos para ficar, né, Arão? É isso. A gente vai preparar o ambiente para que haja uma transição muito tranquila, para que todo mundo se sinta com segurança na substituição dos dirigentes,
e que a gente vai realmente envolver a sociedade nesse projeto maravilhoso. Estamos começando aí com os centros empresariais de toda a nossa área, estamos nos aproximando, estamos oferecendo aquilo que a cooperativa pode oferecer, e acredito que eles também, as próprias entidades da sociedade que lá lutam pelo progresso, pelo crescimento, também entendam que eles têm esse seu negócio para alicerçar o negócio deles, que é o objetivo da sociedade. Então, parabéns a todos nós, sucesso. Parabéns, Arão, pela tua postura até aqui, né? Nossa. Mantenha essa postura de humildade, porque deixa os outros engrandecerem a gente, né? Porque se eu sou engrandecido agora, aí amanhã depois eu não vou mais ser engrandecido. Então, vamos deixar que a sociedade nos engrandeça e vamos passar esse legado de importância, de valor para os nossos associados, que são os únicos responsáveis por esse sucesso incrível que a nossa cooperativa está tendo. Então, uma boa tarde. Obrigado, Sr. Andrade. Obrigado, Arão. Obrigado aos associados, aos colaboradores que estão nos assistindo. Eu quero convidar vocês agora a assistirem ao vídeo institucional que a gente preparou em homenagem aos sócios fundadores, em homenagem às entidades que ajudaram a construir, a dar o pontapé inicial dessa cooperativa há 17 anos atrás e fazer com que ela se tornasse o que ela é hoje. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Papo que Vale. Esta é uma história de simplicidade, mas também é uma história de amizades, de parcerias, de respeito e de proximidade. O ano é 2006. Um grupo de amigos e empresários do Centro Empresarial de Itapema buscava algo diferente. Uma forma de ter um atendimento financeiro mais próximo, humano e justo. Foi então que conheceram o modelo cooperativo do Sicredi. A ideia ganhou força e em 2008, o que era apenas um sonho se tornou realidade. Nascia a Sicredi Litoral SC, a primeira cooperativa de crédito com sede em Itapema. No primeiro ano, 317 sócios fundadores acreditaram e investiram nesse sonho. Não acreditaram apenas no negócio, mas nas pessoas que estavam à frente dele. Confiaram que a simplicidade poderia sim gerar uma grande história de sucesso. Em 2011, esse sonho cresceu ainda mais. Em assembleia, os associados aprovaram a união com o Sicredi Empreendedores da região de Blumenau e Brusque. Assim, nasceu a Sicredi Vale Litoral SC. Ampliando sua atuação para 28 municípios de Santa Catarina, uma das regiões mais ricas em cultura, diversidade e belezas naturais do Brasil. Hoje, 17 anos depois, temos a certeza, juntos, estamos ajudando a construir uma sociedade mais próspera. Esse sempre foi e sempre será o propósito da cooperativa: fazer a diferença nas comunidades, transformar a vida das pessoas, apoiar empresas no seu dia a dia, gerar empregos e oportunidades, incentivar a economia local, investir em projetos sociais que transformam realidades. Esse é o jeito Sicredi Vale Litoral de ser. Simples, próximo, humano, gente que cuida de gente. E nada disso seria possível sem cada associado, colaborador e parceiro que fez parte desta caminhada. A todos vocês, o nosso mais sincero obrigado.